Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu aqui ligar a luzinha da minha. Isso, agora ficou melhor, né? Sejam todas muito bem-vindas. Estou aqui para a gente começar. Hoje não teve perrengue. Quem assistiu o último Educação de Olhos, que eu entrei toda esbaforida aqui, dessa vez não teve, tá? Deu tudo certinho. Vamos começar. Hoje a gente vai falar de óleos essenciais na infância. Pois bem, né? Quem aí tem criança em casa, né? Com um monte de questões aí, vai entrar as férias, é só a gente viajar que fica a criança doente, não é? Então, hoje é um tema importantíssimo aí. A gente vai falar muito sobre cuidados que a gente pode ter com as crianças, tanto físicos quanto emocionais, tá? Só me confirmem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se está tudo certo, para a gente começar a nossa aula aqui hoje de educação de olhos. Sejam todas muito bem-vindas. Me confirmem aqui no chat, só para a gente poder começar. Marilice, tudo bem? Roxane, Helenice, boa noite. Perfeito, maravilha, gente. Então, vamos começar aqui para a gente não se estender. Luana, bem-vinda também. Vamos começar para a gente não se estender muito, né? Se você, Fernanda, Febaquedano, boa noite, maravilhosa. Cristana, Vitória, Camila, sejam Rochelle, sejam todos muito bem-vindos, tá? Se vocês quiserem compartilhar com mais pessoas, fiquem à vontade, tá? Que hoje a gente vai trabalhar aqui na nossa aula, vamos falar bastante sobre óleos essenciais. Antes da gente começar, quero aproveitar me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Vanessa Cachelo, tá? Eu sou aromaterapeuta clínica, especialista em saúde da família, pós-graduada em aromaterapia. Quem ainda não me segue no Instagram, lá tem bastante coisa para vocês conhecerem sobre aromaterapia e óleos essenciais, certo? Sejam todas muito, muito bem-vindas. Então, vamos começar, né? Como essa é uma aula para todo mundo, de repente teve muita gente, muita não, teve algumas pessoas que ainda não conhecem óleos essenciais, que querem aprender a usar. Essa é uma aula aberta, é uma aula para todo mundo. Então, apesar da gente trazer bastante conteúdo aqui, um pouco mais aprofundado, né? Mas é uma aula para quem quer começar a usar óleos essenciais, quanto para as pessoas que já usam óleos essenciais, tá? Então, a gente começa colocando todo mundo na mesma página. O que é isso? Colocar todo mundo na mesma página. Falar para todo mundo o que são óleos essenciais, porque, por incrível que pareça, nós que trabalhamos com óleos essenciais, que eu sei que aqui tem bastante consultora, né? A gente já está careca de saber o que são óleos essenciais. Mas hoje, até hoje, muitas pessoas se confundem, acham que aromas, essências são a mesma coisa que óleos essenciais. E não são, tá? As essências, né, que a gente vê por aí, para simplesmente aromatizar, colocar um cheirinho bom, né? Seja uma essência que a gente coloca no banheiro, naqueles palitinhos, seja uma essência tipo de baunilha, de laranja que a gente coloca num bolo, é simplesmente para dar um aroma agradável e elas não têm propriedades terapêuticas. Quando a gente fala de óleos essenciais, a gente fala do mecanismo de defesa da planta. Se fala óleo essencial porque é a essência da planta para se manter viva e para se reproduzir. Então, a gente está falando de algo que é fundamental para a planta estar viva e se reproduzir. Portanto, ela produz diversos, centenas, milhares, né? Se você for juntar todas as plantas aí que são aromáticas, de compostos aromáticos voláteis, que são esses compostos químicos que trazem o fator terapêutico do óleo essencial. Então, quando a gente fala de óleo essencial, primeiro a gente vai falar de gotas, tá? Porque eles são extremamente potentes, né? Como tem aqui nessa imagem, se vocês forem comparar uma gota de hortelã-pimenta, que é o peppermint, que é um tipo de uma hortelã, com o chá da planta,
equivale a mais de 28 xícaras de chá, tá? Gente, eu ainda tô, quem tá me acompanhando aqui nas aulas já há um bom tempo, eu ainda estou com laringite, tá? Então a minha garganta dói, tô aqui tomando um Gard para ajudar, tá? Então, estamos falando de algo altamente concentrado e altamente terapêutico, tá? Encontrado nas plantas. Não são todas as plantas que têm óleos essenciais. Em torno de 2% das plantas no mundo têm óleos essenciais, mas é encontrado em partes específicas das plantas. Às vezes no caule, às vezes na casca, às vezes na flor, às vezes na folha, tá? E aí são produzidos os óleos essenciais que vêm nesses vidrinhos maravilhosos que a gente vai falar hoje, tá? Uma coisa que eu sempre gosto de falar para todo mundo, que são coisas importantes sobre os óleos essenciais. Primeiro, por que usar óleos essenciais ao invés de medicamentos, por exemplo, né? Quando a gente fala de medicamento alopático, medicamento de farmácia, ele vem com bula, né? A bula tem lá um monte de efeito colateral. Todo mundo sabe, quando a gente toma antibiótico, né, cai a nossa imunidade, porque o antibiótico mata as bactérias ruins, né, que estão causando aquela doença, e mata as bactérias boas também, que protegem toda a nossa flora intestinal, a nossa imunidade, enfim. Isso acontece com os medicamentos sintéticos, medicamentos que são sintetizados em laboratório, que foram lá, pegaram uma substância da natureza, por exemplo, a penicilina, né, que foi o primeiro antibiótico do mundo, que salvou muitas vidas, inclusive, e sintetizou no laboratório para tornar aquilo em larga escala, né? E com essas organismos e plantas serem sintetizados, se tornou os efeitos colaterais, né? Foram vistos esses corpos estranhos que entraram com efeitos colaterais dentro do nosso corpo, tá? Então, quando a gente fala do remédio alopático, a gente tem uma alta dosagem com efeitos colaterais. Quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de algo natural que a gente usa em gotas e sem efeito colateral, né? Então, quando a gente fala de óleo essencial, a gente fala aqui para a família inteira. A gente fala para mulheres, adultos, crianças, idosos, pets, tanto que hoje nós vamos falar sobre óleos essenciais na infância, porque eles são altamente seguros. Lógico que cada um tem a sua forma de uso, tá? Mas todas, colocando isso numa forma de uso correta, eles são 100% naturais e 100% seguros, sem associação de efeitos colaterais como os medicamentos alopáticos, tá? E uma coisa importante que vocês vão ver bastante aqui nessa aula, diferente de medicamento, né, que a gente usa um medicamento para uma coisa específica, um remédio para dor, um remédio para tosse, um remédio para dor de estômago. Não, a gente vai ver aqui que os óleos essenciais, eles são multipotenciais. O que isso quer dizer? Como eles têm vários compostos químicos dentro desse vidrinho naturais da planta, eles tratam diversas condições de saúde, físicas e emocionais. Então, uma coisa que é muito importante, você não vai precisar de dezenas de óleos essenciais. Alguns óleos essenciais que a gente vai trazer aqui hoje vai tratar diversas condições físicas e emocionais. Então, isso que é muito legal, que um óleo essencial vai usar a mãe, vai usar o pai, vai usar o filho, às vezes vai usar o pet, vai usar inalando, vai usar passando, alguns vão usar tomando. Então, isso que é muito bom. Então, só isso já é uma baita economia, né? Além dos óleos essenciais em si, a gente usar gotas. Então, isso é mais um fator que deixa eles mais econômicos ainda do que um medicamento, tá? E algo que a gente está falando aqui, tudo que eu vou falar para vocês aqui, não veio da minha cabeça, veio de comprovação científica, tá? São milhões de citações na literatura biomédica comprovando os efeitos dos óleos essenciais. Então, é o que eu sempre falo, você não precisa acreditar em óleos essenciais para eles terem resultado. Eles vão ter resultado de qualquer forma, porque a medicina, a biomedicina comprova isso para a gente, tá? Tanto que a aromaterapia faz parte da terapia integrativa da OMS, do rol de terapias, e faz parte
das terapias no SUS também. Então, a gente está falando de algo que é seguro, eficaz, né, comprovadamente eficaz, barato e que, além de tudo, tem uma afinidade com a nossa membrana placentária. O que quer dizer isso, tá? Essa afinidade? Quer dizer que o óleo essencial ele entra com mais facilidade nas nossas membranas celulares, porque são compostos lipofílicos. O que são compostos lipofílicos? Compostos que são de óleo diluído em óleo, assim como a nossa pele, as nossas membranas são à base de proteína e gordura. Por isso que a gente tem essa afinidade maior com os óleos essenciais, tá? Então, eles penetram dentro das nossas células, dentro da nossa barreira cutânea, com mais facilidade, tá? E quais são as formas de uso dos óleos essenciais, tá? Vamos aqui falar basicamente as 3 formas, tá? E vocês vão ver que uma forma de uso a gente não vai falar hoje, tá? A primeira forma de uso é a forma aromática. O que é aromático, tá? O que é essa forma aromática? É a forma mais usada, é a forma mais fácil de usar, que é justamente você inalar os óleos essenciais. Como que a gente faz esse sistema de inalação, de uso aromático dos óleos essenciais? Primeiro, o mais fácil de todos, que é justamente pingar uma gotinha de óleo na mão, tá? Do óleo que a gente for usar. Aqui eu estou pegando o Brief, que é um dos meus óleos preferidos para a parte respiratória. Espalhar na mão, não é esfregar, gente. Parem de fazer isso, por favor. Só espalha para aumentar a zona de contato. Faz uma conchinha, tampa nariz e boca e dá 3 respirações profundas aqui. Pode puxar pela boca também, inclusive. Tá? Quando você está inalando, o que está acontecendo aqui com os óleos essenciais no seu organismo? Está entrando aqui o seu canal olfativo, através do seu bulbo olfativo, entrando dentro do seu cérebro, diretamente lá no sistema límbico, onde vão ter conexões cruzadas, vão disparar neurotransmissores e vão trabalhar a sua parte emocional. A sua ou da pessoa que está inalando, né? Não é só a sua. E vão trabalhar toda essa parte emocional. No sistema límbico, a gente controla emoção, controla memória, controla toda a parte do nosso cérebro emocional, tá? Então, primeiro, por isso que quando a gente fala de questões emocionais, é tão importante a gente usar de forma aromática, tá? E também no difusor ultrassônico, tá? O meu tá ligadinho aqui, ó, o meu difusor, tá? Que é o que é o difusor ultrassônico? É o difusor que ele não esquenta. Aqueles de cerâmica de tomada não pode ser usado, gente. Aquele lá provoca uma evaporação, vamos chamar assim, dos óleos, uma volatização dos óleos essenciais com calor. Você usou calor, perdeu o efeito dos óleos essenciais. Então, sempre tem que ser um difusor ultrassônico, como os difusores da doTERRA, com névoa fria, tá? E eu falo para vocês, como mãe, a gente está falando aqui de óleos essenciais na infância. Toda mãe tem que ter um difusor em casa. É obrigatório, tá? Você vai tratar o seu filho com difusor, é a forma mais eficiente, porque essa forma de inalar só se a criança for grandinha, tá? E umas não gostam do aroma, né? Como não gostam de tomar remédio, a gente não usa o óleo essencial pelo aroma, a gente usa pelo benefício. Então, você precisa de um difusor, tá? Para tratar os óleos, tratar seus filhos com óleos essenciais. A segunda forma é a forma tópica, tá? Que você pode aplicar os óleos essenciais diretamente na pele para tratar questões locais, questões de pele, enfim. Mas com criança, sempre tem que ser diluído em óleo de coco, tá? Ou outro óleo carregador, mas eu recomendo o óleo de coco da doTERRA, que é mais barato, não tem cheiro, é dermatologicamente testado e é super leve, tá? Então, sempre em criança a gente tem que diluir, independente da idade, tá?
Ah, Vanessa, quanto que é uma criança? 10, 12 anos, tá? É uma pele em desenvolvimento, tá? Que você tem que proteger e você, usando diluído, ao contrário que a maioria das pessoas pensam, a gente não está diminuindo o efeito, a gente está aumentando, melhorando a absorção dos óleos essenciais e melhorando a absorção. Então, quando você usa óleo de coco, você está usando menos óleo essencial e você está fazendo que ele tenha mais efeito ainda de forma prolongada, tá? E a última forma de uso é a forma interna, coisa que eu acabei de fazer aqui, porque eu falei que eu estou com laringite, estou pegando a bolinha do Ongadio e estou ingerindo só os óleos essenciais da doTERRA. Ui, tá caindo aqui. Perdi minha bolinha, não. Vocês estão vendo que eu tô até rouca, né? Só os óleos essenciais da doTERRA podem ser ingeridos, tá? Únicos que têm permissão na Anvisa para isso. Mas criança não ingere óleo essencial, tá? Não é permitido ingestão de óleos essenciais por crianças. Por quê? Porque quando a gente ingere um óleo essencial, a gente está entrando quase com uma absorção total dos óleos essenciais. Quando a gente inala, a gente não é absorvido totalmente no, no nosso organismo. Quando a gente passa topicamente, não é absorvido totalmente no nosso organismo. E quando a gente ingere, a absorção é quase 100%, principalmente nas mucosas, né, que a gente tem. Então, de garganta, enfim, boca, né? E que são sensíveis, ainda mais em crianças, tá? Então a gente está usando como se fosse uma superdosagem se fosse ingerir com crianças. Então, crianças a gente só usa aromático e tópico, tópico sempre diluído e aromático de preferência sempre no difusor, tá? Então, vamos lá, vamos falar agora em questões do infantis, né? Que a gente pode cuidar com os óleos essenciais. Vamos começar a falar das questões emocionais, né? Quem tem crianças que têm medo excessivo, por exemplo, seja um medo de escuro, medo de dormir sozinha, medo de ir para a escola, medos de barulhos de formas gerais, tudo isso tem, os óleos essenciais atuam muito bem, principalmente de uma forma aromática, tá? Ai, Vanessa, mas aqui você está falando de rolon, também de usar rolon. Sim, porque também é um recurso muito bacana. Quando a gente está usando aromático, se a gente está usando no difusor, a gente está usando de forma diluída e prolongada, tá? E quando a gente está trabalhando de forma tópica também, você está incluindo uma outra via e potencializando o efeito do óleo essencial, nesse caso específico, tá? Então, quais são os óleos que a gente pode trabalhar para medo excessivo, tá? O clássico da aromaterapia, a lavanda. Vocês vão ver que para crianças, lavanda, você tem que ter lavanda em casa. Ponto. Você vai usar aqui em várias questões e vocês vão ver, tá? Lavanda é um óleo incrível, super amplo, de amplo uso, super seguro para a criança, com um valor super acessível também, tá? Então, a lavanda é um óleo incrível. Outro óleo muito bom para crianças é a camomila romana, tá? A camomila romana é um óleo um pouco mais caro, mas a gente usa muito pouco. É como se a camomila romana fosse até mais concentrada. Então, apesar de ser um óleo um pouco mais caro, por exemplo, eu tenho a camomila romana que eu acho que tem uns 2 anos, para vocês terem uma ideia, porque a gente acaba usando uma gota para potencializar ainda o efeito da lavanda, tá? Então, é um óleo calmante, tranquilizante, que se dá muito bem com crianças, seguro também, tá? Então, outro óleo também que é muito bacana é o cedro. O cedro é um relaxante tanto de emoções, é um óleo aterrador, é um óleo que acalma, traz a criança para o presente, né? Quando a gente fala aterrador, é medo, ansiedade, estresse, é tudo pensamentos futuros, pensamentos que você está tendo de algo que pode acontecer, né? O que é o medo da criança, né? É o medo que vai vir fantasma, é o medo que a mãe vai deixar ele na escola e nunca mais vai voltar. Esse tipo de coisa são questões que, medos futuros. Então, a gente precisa de um óleo que traga aquela criança para o presente, tá? Então, o cedro, além dele ser um calmante, um relaxante,
muscular tônico. Ele também é um óleo aterrador muito bacana para ser usado nessas questões. Além disso, a gente tem um óleo da linha Kids, né? A gente tem na doTERRA a linha Kids. O que é a linha Kids? É uma linha desenvolvida para as questões físicas e emocionais de criança, que eles já vêm nesse formato rolão. Tirei justamente daqui o Tinker que estava aqui, que eu uso, inclusive, para mostrar para vocês. Ele já vem em formato de rolon, né? Que são esses vidrinhos com a bolinha aqui, né? Que a gente passa diretamente na pele. Já vem diluído, então você não precisa se preocupar em comprar um vidrinho ou comprar um óleo de coco, ele já vem no formato rolon. Inclusive o rolon que você pode passar diretamente na pele, você também vai sentir ele aromaticamente, tá? Quando você passa na pele, ele tá volatilizando também e você tá sentindo. Você pode, inclusive, passar na mão, fazer assim e inalar. A criança pode fazer isso, né? Então, é um óleo que a linha Kids é uma linha que já está diluída para crianças, tá? Então, quais são os protocolos de uso? Difusão noturna, o que é? Colocar no difusor, né? Na hora de dormir. 2 gotas de lavanda, 2 gotas de cedro. Vanessa, eu não tenho cedro, posso trocar por camomila? Pode. Você pode colocar até 1 gota de camomila, que ela é muito potente, tá? Vanessa, eu não tenho lavanda, tenho camomila e cedro. Posso misturar? Pode. Vanessa, eu só tenho lavanda. Posso usar só lavanda? Pode também, não tem problema. Mas se você juntar 2 óleos essenciais, nessa sinergia fica ainda mais potente, tá? Ou então nós temos o Rolon calmante, que é do Brave, né? Você pode também fazer um rolon de camomila, né? Romana, também num rolon de 10 ml, enchendo de óleo de coco, colocando 5 gotinhas de camomila romana, tá? Pode até colocar até menos, eu coloquei 5, mas pode até colocar menos, umas 4 gotas já tá super bom. Ou o Brave, né, que é um mix de óleos essenciais, é um mix da coragem, é um mix para justamente ajudar a criança nesse processo, né, do medo, do apego, enfim, que você pode passar justamente pulsos, né, oh meu Deus do céu, pontos de pulsação, que pode ser os pulsos, pode ser a parte de trás do joelho, pode ser aqui esse cantinho aqui de trás do cotovelo, e na nuca, tá? Eu gosto muito de aplicar na nuca ou na coluna. Nesse caso específico, quando a gente está falando de algo emocional, porque quando está aqui na nuca, o peito também é bom, tá? A criança está inalando também aquilo e está fazendo o recebimento daquele óleo de forma tópica e de forma aromática também, tá? Então, para medo excessivo, esses 3 óleos, 4 na verdade, e esse mix de óleos essenciais são muito efetivos, tá? Vamos falar de birra e irritabilidade, né? Toda mãe reclama em algum determinado momento de birra e de irritabilidade, né? Devido a uma imaturidade do cérebro da criança ainda. Faz parte da fase de desenvolvimento da criança ainda, mas que não sabem lidar com certas questões de frustração, de medo, enfim, irritação, e aquilo tem uma explosão de um sentimento de uma forma exacerbada. Nós, adultos, nós sabemos controlar as nossas emoções, né? Se a gente está na rua, alguém grita com a gente não vai lá e bate na pessoa. A gente sabe que a gente tem esse controle emocional, a criança ainda não tem, ela está desenvolvendo o sistema neurológico dela para isso. Mas os óleos essenciais, por atuarem diretamente também, né, no nosso cérebro, ele ajudam a criança de forma química, vamos chamar assim, tratar dessa parte emocional, tá? Então, quais são os óleos indicados para birras, para irritabilidade? Tangerina é um calmante, é um anti-ansiolítico que é muito bom para criança, tá? Lavanda também mas no caso de birra, a tangerina tem essa atuação também no humor, tá? Lavanda, ela é um sedativo, um tranquilizante, quando algo já passou assim do limite, vamos falar assim, tá muito irritado, tá difícil de dormir, enfim, a lavanda é muito efetiva, assim como o ilang-ilang, tá? O ilang-ilang, ele ainda é relaxante muscular, de nervos, então ele vai dar
esse suporte físico para a criança. E temos também 2 óleos essenciais do Kit Kids, né? 2 mix, que um é o Steed. O Steed é um óleo, né, que todo mundo fala, é o óleo da birra, né? Mas é um óleo de controle emocional, tá? Quando a gente precisa acalmar a criança sem sedá-las, vamos falar assim, a gente precisa dar um estímulo para que a criança se acalme, mas ela está no dia a dia dela, de repente ela está brincando, ela se irritou porque um amiguinho puxou um brinquedo, enfim. O Calmer dá aquela acalmada, mais um sossego maior, porque ele tem lavanda, ele tem camomila romana, então ele ajuda a acalmar muito bem. Então, coloquei aqui como opção para vocês um spray de ambiente também, tá? Que vocês podem fazer se vocês não têm difusor, de repente, para borrifar no ambiente, tá? É muito bacana. Borrifar no quarto da criança, você não vai borrifar na criança, é para borrifar no ambiente, tá? Ou então até borrifar em lençóis, no berço, também é muito bacana, tá? Então, você pode usar 5 gotas de tangerina, 3 gotas de lavanda em 100 ml de água destilada. Eu recomendo que você coloque uma colher de sobremesa ou de sopa de álcool de cereais, tá? O que é o álcool de cereais? É um álcool mais suave do que o álcool de limpeza que a gente tem, porque aquilo vai ajudar a diluir o óleo essencial na água e não vai ficar bifásico, tá? Se você não tem o álcool de cereais e só tem, né, os óleos e a água, o que você vai fazer? Você vai pegar no seu borrifador e vai chacoalhar, né? Como se fosse aqueles demaquilantes bifásicos. Chacoalha, 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 espirra. Aí vai ficar misturado e aí depois vai separar a água do óleo, tá? Mas é uma opção. Se você não tiver o álcool de cereais, pode ser o álcool de limpeza? Não, tem que ser o álcool de cereais, que ele é mais puro, ele é mais leve para a gente inalar. Ele não é forte como o álcool que a gente tem, tá? Não tem cheiro, então tem que ser o álcool de cereais, tá? Você também pode fazer uma massagem relaxante no seu filho, tá? Usando 3 gotas de Lang Lang com 100 ml de óleo de coco. Você pode aplicar no tórax, nas costas, já a massagem já vai relaxar, na sola dos pés. Vanessa, quanto que é 10 ml? Eu não tenho vidrinho, eu não tenho nada. 10 ml é uma colher de sobremesa, tá? Então, 15 ml é uma colher de sopa, 10 ml é uma colher de sobremesa e 5 ml é uma colher de chá. De chá. Então, já fica a dica aí, tá? Ou então, você pode usar o Steed para momentos de birra, de tensão, vamos chamar assim, e o Calmer para irritabilidade. Você pode aplicar nos pulsos, você pode aplicar na coluna, você pode aplicar no peito também, que já tem uma inalação dos óleos essenciais, tá? Vamos falar aqui de foco em atenção. Quem tem crianças aqui numa idade escolar, que às vezes fica muito disperso, às vezes tem um TDAH, né? Tem a dificuldade de se concentrar para estudar. Quais são os óleos essenciais indicados? Laranja doce, wild orange, alecrim, apenas para maiores de 6 anos, tá? Porque ele tem o eucaliptol, que é um componente que é mais estimulante e irritante para crianças pequenas, tá? Então a gente só usa acima de 6 anos. E vetiver também é um excelente óleo, além do Tinker, que é um óleo específico para foco e concentração para crianças do mix infantil, tá? Como que você pode usar? Você pode fazer uma difusão para estudo, por exemplo. Você tem uma criança que vai estudar, que está, sei lá, começando prova, esse tipo de coisa, tem que fazer uma atividade que precisa de concentração. 3 gotas de laranja doce, 1 gota de alecrim. Se for uma criança maior de 6 anos, tá? É uma criança menor? Coloca 1 gota de laranja, 1 gota de vetiver. Não tem vetiver, pode até ser o cedro também, tá? Mas o vetiver é mais indicado, tá? Ou então você pode usar o Mixed Foco, Rolon Tinker, ou então fazer seu próprio Rolon de alecrim com vetiver no Rolon com óleo de coco e passar nas têmporas e pontos de pulsação, tá? Da criança, tá? Lembrando que isso, o alecrim só acima de 6 anos, tá? Então, vendo que sempre tem o óleo de coco aqui, tá? Agora, vamos falar das doenças mais comuns, tá? Quem tem criança que fica resfriada, fica com congestão.
Quais são os óleos mais indicados, tá? Aqui eu tô falando... Vanessa, você não vai falar do Brief, não vai falar do Peppermint. Não, aqui a gente tem esses óleos não são indicados para crianças abaixo de 30 meses, tá? De 3 anos, vamos falar assim. Então, como aqui é uma aula aberta, vamos chamar assim, para todo mundo ver, a gente não sabe a idade das crianças, a gente não tem um protocolo certo, então vamos falar aqui o que dá certo para todas as crianças, tá? Então, independente da idade, tá? Quais são os óleos mais indicados para resfriado e congestão? Congestão, né? Tá, nariz trancado. Melaleuca, lavanda e cipreste. A gente tem um melaleuca, que é um antibacteriano, fungicida, excelente para a parte respiratória. A lavanda também acalma a parte respiratória, ajuda, ela é anti-histamínica também, ajuda no processo. E o cipreste, que tem alfa-pineno, também ajuda nessa parte respiratória, tá? Todos são seguros para criança. Como que você vai fazer? Difusão no difusor, né? Usando o quê? 2 gotas de lavanda, 2 gotas de melaleuca e 1 gota de cipreste, tá? Você também pode fazer uma massagem relaxante em peito, em costas, antes da criança dormir. 1 gota de lavanda, 1 gota de melaleuca e 1 gota de cipreste em 10 ml de óleo de coco. Você pode aplicar no tórax, nas costas e nas solas dos pés também, tá? Vai ajudar a respirar melhor, vai ajudar a abrir as vias aéreas também, tá? Cólicas e problemas digestivos, tá? Quais são os óleos mais recomendados? Nós temos o erva doce, que é o fennel, né? O gengibre, a tangerina e o mix tamer, que também é um mix para a parte digestiva, tá? Como que você vai fazer? Você vai fazer uma massagem abdominal com o tamer, passando diretamente e fazendo aquela massagem em sentido horário, tá? Ou então 3 gotas de funcho mais 1 gota de gengibre, que é o ginger, em 10 ml de óleo de coco e fazer essa massagem na barriguinha da criança, tá? Eu não coloquei aí o tangerina junto, não sei porque faltou aí na hora da digitação, mas 1 gota de tangerina também é muito boa para você colocar junto. Lembrando que tangerina, como todo óleo cítrico, quando aplicado na pele, tem que esperar 12 horas para não ter problema de irritação em manchas com sol, tá? Então, se for fazer com tangerina, faça somente à noite, certo? Tosse e catarro, tá? Quem tem criança tossindo, faça esse mix e me agradeça depois, tá? Que é melaleuca, copaíba e limão siciliano. Esses 3 óleos para tosse e catarro são fantásticos. Melaleuca, que é antimicrobiano, copaíba, que é um anti-inflamatório, limão siciliano, que tem o limoneno, que é um antioxidante. Esses 3 juntos são uma combinação poderosa para tosses, catarros, estados gripais, tá? E você pode usar ou em conjunto também, ou separado, os 2 óleos essenciais da linha Kids, que é o Stronger, que é o óleo para cuidar tanto da parte de melhorar a imunidade da criança, quanto para tratar a criança em processos já de, né, virais ou bacterianos, enfim, tá? E o Tamer, que é um óleo essencial, um mix de óleo essencial para o cuidado digestivo, mas ele é um mix que também tem óleos essenciais que ajudam na parte respiratória, tá? Então, você também pode usar o Tamer para esse outro recurso, tá? Como que você vai fazer? Difusão de 2 gotas de copaíba, 2 gotas de melaleuca e 2 gotas de limão siciliano e passar Stronger na garganta, tá? Para tratar a parte de tosse, dores e tudo mais, e o Tamer nas costas para ajudar a expectorar, tá? Então, é muito bom. Dores de ouvido, tá? Quem nunca teve uma criança com dor de ouvido? Quais são os óleos indicados? Lavanda, melaleuca e camomila romana. Como que você vai usar? Massagem ao redor da orelha. Nunca a gente pinga óleos essenciais dentro da orelha. É só aqui na parte externa, tá? Inclusive, você pode fazer uma compressa quente, que funciona muito. Você faz a massagem e depois coloca a compressa quente na criança. Muito bom. Você vai misturar
2 gotas... Ah, ué, tá aqui. Ah, eu bobeei aqui no negócio. 2 gotas de lavanda, 1 gota de melaleuca e 1 gota de camomila romana em óleo vegetal e passar na região atrás da orelha. Aquilo que sobrou, molha um algodãozinho e coloca aqui dentro da orelha, tá? Ai, Vanessa, eu não tenho os 3 óleos, posso só usar lavanda e melaleuca? Pode. Só tenho lavanda, posso usar? Pode. Só tenho melaleuca, pode usar? Pode. Mas o ideal, pelo menos lavanda e melaleuca junto, ou camomila romana e melaleuca junto, é muito bom, tá? Então, lembrando sempre em diluir no óleo de coco, tá? Alergias de peles, dermatites, né? Picadas de inseto, arranhões, coisas assim que as crianças têm e fica aquela pele, né? Empipocada. Quais são os óleos que você vai usar? Primeiro óleo, lavanda. Vocês estão vendo quantas vezes eu estou falando de lavanda? E quantas vezes eu estou falando de camomila romana? Pois bem, é por isso, viu? São óleos coringas para as crianças, tá? Além do calmer. O calmer, ele tem a camomila romana e a lavanda junto, tá? Então, é como se fossem os dois juntos. É um óleo excelente para você ter em casa também. Então, ou você pode fazer 2 gotas de lavanda mais 1 gota de camomila romana em 10 ml de óleo de coco e aplicar no local. Se for o calmer, também você vai passar no local, tá? A única coisa que eu falo para vocês, quando vocês forem passar Rolon, independente de qual for, numa pele que está machucada, não passe diretamente no machucado, tá? Por quê? Porque podem sair peles mortas, sangue, qualquer coisa assim que vai entrar dentro do Rolon e pode piorar, né? Piorar não, contaminar aquele óleo essencial, tá? Então, de repente, você passa num cantinho e depois espalha com a mão, enfim, para não passar na pele onde está infectada, tá? Por último, dor de crescimento, tá? Quem tem, nossa, eu tenho uma minha mais nova, tá sempre com dor de crescimento. Quais são os óleos indicados, né, para dores, assim, de uma forma geral? Copaíba e cedro, tá? Cedro, como eu já falei, ainda tem propriedades analgésicas, tá? Muito boa. Copaíba, que é um anti-inflamatório, e o Rescue, que é o mix para dor de crescimento, para dores no geral, da linha Kids, tá? Então, você pode massagear o Rescue no local, ou então fazer um blend, um rolon, com 2 gotas de copaíba, mais 2 gotas de cedro, em 10 ml de óleo de coco e aplicar no local, tá? Então, você pode trabalhar dessa forma que vai dar muito resultado também, certo, gente? Agora, para a gente continuar aqui, eu quero falar para vocês a importância de, principalmente quando nós formos cuidar de crianças, usar os óleos essenciais da doTERRA. Por quê? Primeiro, pela maior pureza do óleo essencial, tá? Além de ser um óleo mais puro, que você vai precisar de menos gotas para fazer uma sinergia, além de tudo, tem algo que é muito importante. Todo o óleo essencial da doTERRA, ele passa por testes, não só para garantir a pureza, a qualidade, como também para testar, fazer testes de contato, né? Justamente para testar alergias, para testar diluições, para testar para que não tenha nenhum tipo de reação quem está usando os óleos essenciais. E quando a gente fala para a criança, a gente tem que ter o cuidado com a pureza e com os testes de qualidade que garante que aquele óleo essencial vai cumprir aquele papel que a gente está falando para vocês, além do grau terapêutico, porque não existe no mercado um óleo essencial com um grau terapêutico que os óleos da doTERRA. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de segurança de criança, a gente fala de segurança. E a segurança é você usar o melhor óleo essencial e usar da forma correta, que é justamente diluído, tá? E quando você se cadastra na doTERRA como cliente preferencial ou como consultor também, você já compra com preço de fábrica, você já compra com 25% de desconto logo na primeira compra, tá? Você participa do programa de fidelidade da doTERRA, acumula pontos que você pode trocar por outros produtos. Então, todo mês eu troco
pontos por produtos, recebo produtos de graça pelas minhas compras regulares, tá? E você participa também do programa de boas-vindas da doTERRA, que é justamente no primeiro mês você faz uma compra, no segundo mês você ganha um porta-óleos, quando você faz uma compra de 25 pontos, por exemplo, você comprou 2 óleos, você ganha um porta-óleos. No segundo mês após a sua compra, você ganha um óleo surpresa de presente da doTERRA por fazer uma compra de 1 ou 2 óleos, 25 pontos. E no terceiro mês, após a sua compra, se você fizer mais uma compra de 25 pontos, você ganha um difusor. Então, se você se programar para comprar todos esses óleos que eu falei aqui, você vai ganhar um porta-óleos, um óleo surpresa e ainda vai ganhar o difusor, que é tão importante para cuidar de crianças, certo, gente? Então, vou aqui ver se vocês têm, se vocês gostaram dessa aula, me falem se vocês gostaram, né? Apesar da minha voz. E me falem aqui se vocês têm alguma pergunta que eu vou responder vocês aqui. Deixa eu dar olhando aqui no chat se temos perguntas, tá? Vamos ver. Deixa eu voltar lá para cima. Aqui. Ótima dica, não esfreguem. Alguns pacientes espalham pelos dedos, punho, dá um desespero até. Exatamente. Gente, fica fazendo assim, ó. Você está esquentando o óleo, você está espalhando, volatilizando ele. É só para aumentar a zona de contato, fazer, tá? Assim, nem precisava esfregar, só se fazer assim, ó, já é suficiente, tá? Aqui. Não sabia sobre o aromatizador, perdi muito óleo, então, pois eu já usei tanto, exatamente. Você perdeu, você só ficou com o cheiro, por a propriedade terapêutica já era. Aqui, fico agoniada com as pessoas esfregando, eu também. Aqui. Difusor é incrível, fez a diferença na minha saúde respiratória. Para problemas respiratórios tem que ter difusor, tá, gente? Exatamente, a oportunidade de ganhar o Pebble quando a gente monta a nossa farmácia natural. Aqui, borrifar roupa de cama é maravilhoso. Olha, borrifa até dentro do armário, onde ficam as roupas, exatamente. Aqui, pode trocar alecrim pelo peppermint? Pode, lembrando também acima de 6 anos, tá? Deixa eu ver. Toda casa tem que ter melaleuca e lavanda, bom para tudo, com certeza. E copaíba também, concordo. Amo Calmer para adultos e crianças, exatamente, adulto também. Aqui a gente fala de criança, mas adulto também pode usar. Eu uso o Tinker, por exemplo. As aulas da Vanessa são maravilhosas. Obrigada, Ju. Aqui, tem uma filha autista. Qual óleo você indica? Sofia é o nome da minha filha mais velha. Depende, tá? Quando a gente fala do TEA, a gente fala de questões, né, dentro do espectro autista, a gente tem uma gama de questões que a criança pode ter, tá? Desde problemas de comportamento, comportamentais, nem digo, né? De emocionais, neurológicos, problemas, muitas vezes até digestivos. Então, de uma forma geral, aqui todos esses óleos são seguros para crianças dentro do TEA, tá? Mas precisava entender melhor qual é a questão que você gostaria de tratar, entender mais o contexto, para então indicar um óleo mais certo para você, tá? Obrigada, gente, elogiou da aula, obrigada. Obrigada, gente, obrigada. Aqui, ó, o que é o Pebble? O Pebble é o difusor, tá? É aquele difusor que ganha no terceiro mês, que parece uma pedrinha assim, que é uma graça, tá no quarto das minhas filhas, né, obviamente, e que você ganha. Siberian Fir, sim, o Siberian Fir é um bom óleo também. Eu, particularmente, eu não gosto tanto dele, do aroma dele, apesar de eu usar ele muito no banho, mas é uma boa opção também. Eu acho que os outros, a melaleuca tem mais resultado, eu acho que a copaíba tem mais resultado, mas é uma opção também. Não é a minha preferida, mas eu gosto também. Óleos seguros para bebês de 1 ano, principalmente para tratar gripes. Letícia, todos desses que eu disse são seguros, tá? Para bebê menor de 1 ano, tá? Sempre diluído. Lembrando, tá? A gente só usa tópico depois de 6 meses, tá? Importante usar só depois de 6 meses.
Se não, aromático no difusor você pode usar também, tá? Mas todos esses óleos essenciais, com exceção daquele que eu coloquei, o alecrim, que é para mais de 6 anos, podem ser usados para crianças pequenas, para bebês, tá? No caso, uma coisa importante falar, se for usar tópico, tá? Para menos de um ano, você pega aquela quantidade que eu passei, eu vou depois dar esse PDF para vocês, né, para distribuir. Pega aquela quantidade e quebra pela metade, tá? Para menor de um ano. Vamos ver. Aula maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada. Marilis, posso tomar copaíba direto? Então, não tem muito a ver com o assunto, mas para encerrar a gente fala isso, tá? Sim e não, tá? Sim e não, por quê? Primeiro, para que você está tomando copaíba direto, né? Tem que ver qual que é essa questão. Se você tem uma questão crônica que a copaíba vai te ajudar, sim, você pode tomar direto. Mas desde que você faça pausas de 7 dias. Use por 21 dias, faça pausas de 7 dias, tá? E outra coisa, porque copaíba é imunoestimulante, é bom para a imunidade. Tá ok, mas você não precisa ficar tomando direto. Quando você sabe, vai entrar, sei lá, teve um gripe, ficou doente, tomou antibiótico, aí você quer melhorar a imunidade, está ficando muito doente, você quer melhorar a imunidade, faz um ciclo de 21 dias de copaíba e tá tudo bem. Depois não precisa ficar tomando direto, não, tá? Qual seria o melhor óleo para criança nervosa e falta de concentração? Flaviana, você faltou na aula, no começo da aula? Flaviana, eu falei disso, tá? Para irritação e falta de concentração, tá? Eu passei, assim que encerrar essa aula aqui, você pode, até, nem precisa encerrar, até você consegue voltar aqui e ver essa parte, e depois que encerrar, você consegue assistir de novo, tá? Tem tudo lá explicadinho, tem os protocolos de uso, tá? E depois, para a pessoa que te convidou, pede para ela mandar o PDF da aula, tá bom? É isso, gente. Então, certo, vamos encerrar por aqui. Deixa eu só tirar aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigada a todas, tá? Quem ainda não é cliente da Doterra, procura a pessoa que te encaminhou essa aula, faça o seu cadastro, já compre os óleos com desconto, seja um cliente preferencial, participe do programa de fidelidade e esteja aqui toda quinta-feira às 8 horas da noite, não só comigo, com outras pessoas também, aprendendo mais sobre aromaterapia, tá bom, gente? Então, muito obrigada. Nós nos vemos, seja lá no Instagram, que ainda não me segue, ou nos vemos aqui em próximas aulas de educação de óleos, tá bom? Um grande beijo, uma ótima noite a todos e tchau, tchau. Agora só no que vem eu vou dar aula, hein? Então, bom Natal e bom Ano Novo para quem só vou ver no ano que vem. Lógico, se vocês estiverem lá no Instagram, vocês me verem mais, tá bom? Um beijo e boa noite. Tchau, tchau.